Boa tarde a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos irmãos que nos assistem pela página do Facebook, é uma honra recebê-los a todos. Temos alguns recados, vamos relembrar que nossa Casa Espírita tem um atendimento fraterno, disponibiliza esse atendimento para algum irmão que precise ser orientado, né? Algum problema que está passando, momentâneo, à luz da doutrina espírita. Então, nós temos essa disponibilidade todos os domingos, às 16h30 e todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, nós disponibilizamos esse atendimento fraterno. Também nós convidamos aos irmãos que se interessam, que nós temos grupos de estudos na Casa Espírita, em vários horários, temos no sábado, temos nas sextas-feiras. Então, para maiores informações, dirigir à livraria, né? Ou na recepção, que nós disponibilizamos, então, esse estudo da doutrina. Então, agora eu vou ler uma mensagem para nos conectarmos com a espiritualidade superior, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas, capítulo 9, versículo 35. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria invariavelmente um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro, todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Então agora convido a todos os irmãos para que nós possamos elevar os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da casa, por estarmos aqui hoje reunidos, pela proteção física e espiritual nossa e dos nossos familiares, bem como toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos de hoje, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias e as nossas ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciar os seus exemplos contidos no Evangelho, caminho seguro para realizarmos a nossa jornada como espíritos imortais. Mais uma vez, pedimos a proteção aos trabalhos de hoje e também para nossa irmã Enir Neri, trabalhadora da Casa Espírita Amor e Caridade de nossa cidade. Ela vai fazer então a exposição doutrinária de hoje com o tema As Bênçãos da Oração. Seja bem-vinda, Enir.
Boa tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande estar nessa casa. Que bom que nós fomos os escolhidos, né? E que estamos aqui. E nós, com todas as nossas dificuldades de espíritos, não é? Falar sobre as bênçãos que nós recebemos da oração é muito importante, porque certamente todos nós oramos muito, fazemos muitas preces, não é? Em toda a nossa vida, em todos os nossos momentos, nós sempre estamos orando. E como nós sabemos, né, que já é uma coisa antiga, quando fazemos as nossas preces, nós podemos, em primeiro lugar, louvar a Deus, não é? Nós podemos pedir a Deus e nós também podemos agradecer. Todos os tipos e os momentos de prece são importantes em nossas vidas. Mas nós devemos entender que precisamos aprender a orar. Que nós precisamos aprender a quantidade de oração, a forma como fazer as nossas orações. Porque o que é mais importante não são as palavras que usemos, é a nossa forma íntima, aquilo que sai de dentro do nosso coração, a nossa sinceridade para o momento de orar. Que nós podemos orar por nós, pelas pessoas que nós amamos. Deveríamos também fazer orações pelas pessoas que nós ainda não amamos, mas que um dia nós vamos amar, que são nossos irmãos. Orar por aqueles que já partiram, porque também eles precisam de Espírito. Em oração. Jesus orava muito. Jesus, o Espírito perfeito, que veio para nos ensinar a viver nesse planeta, que veio para nos ensinar, através da prática diária, as ações de amor e de paz, orava muito. Se recolhia muitas vezes, não é? No deserto, em locais mais silenciosos, não que seja preciso, para fazermos oração, nós nos fecharmos num quarto, ou tenhamos que vir para o centro espírita, ou para uma casa católica, cristã, um templo. Nós temos que abrir o templo do nosso coração. É nesse templo é que nós vamos orar. Essa é a importância da oração sincera. E mais importante do que tudo isso são as bênçãos que a oração nos proporciona. Porque através da oração nós vamos receber bênçãos como perdão, paz interior, amor, alegria, sabedoria, paciência, mansuetude, domínio próprio. Quando estamos muito nervosos, assim, a gente vai ter aquele domínio que a gente precisa. Conforto, amparo, resignação e todas as qualidades espirituais das quais nós precisamos tanto para viver o nosso dia a dia, a nossa rotina. Ao buscarmos o melhor para nós, mesmo através da disciplina e do autoconhecimento, a nossa oração ganhará uma nova força. Sempre a força da sinceridade, da simplicidade. Para rezarmos, para fazermos a nossa prece, nós podemos fazê-las para espíritos, para Nossa Senhora, São João,
como nós antigamente expressávamos, ou pelo menos eu expressava, porque eu advenho da Igreja Católica. Santo Antônio, não é? Então, são espíritos, não é? Que eles têm a capacidade de intermediar, mas todas as bênçãos, todas as orientações, elas vêm de Deus. Nada acontece sem que Deus o permita. Sempre é Deus que nos concede aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós pedimos. Que muitas vezes nós pedimos uma coisa e nem outra, porque aquilo é o melhor para mim, naquele momento, né, naquele instante, aquilo que vai me servir para que eu faça o melhor. As orações intercessórias, sempre a gente está fazendo pelas pessoas que a gente conhece. Por favor, reze para fulano que vai fazer uma cirurgia. Ou reze pelo nosso irmão fulano de tal, que está numa situação muito difícil, de saúde, mental, enfim. Então, sempre as orações vão auxiliar esses nossos irmãos. Sempre vão auxiliar na medida em que também eles se melhorem. Também eles busquem um agir correto, um pensar correto, uma vontade de melhorar. Inclusive, os nossos irmãos que já partiram para a pátria espiritual, que são aqueles, às vezes, muito necessitados, eles vão ser auxiliados para que tenham força, tenham coragem de mudar aquelas vontades, mudar hábitos que nós, encarnados, né, e desencarnados, levamos quando desencarnamos. E que muitas vezes não são fáceis da gente deixar. Esses hábitos, muitas vezes, né, são o egoísmo, a vaidade, a raiva, a mágoa, que nós, pelo nosso pouco conhecimento, ainda temos tanta dificuldade em perdoar, em aceitar aqueles que nos magoam, que nos fazem sofrer, que nos ofendem. Então, por isso é que a oração sempre ela vai nos auxiliar. Essa oração sincera, essa oração sentida, essa oração que nós fazemos realmente querendo a nossa melhora ou a melhora de quem nós oramos. As bênçãos da oração, elas sempre serão energias que vão trazer para a nossa vida, ou para a vida, ou para o espírito que pedimos, um bem-estar. Ainda que nós não sejamos merecedores ainda de toda aquela benéfica que pedimos, Deus, pela sua bondade infinita, pela sua justiça infinita, sempre nos dá mais do que nós merecemos. Eminentes energias são dinamizadas pelo empenho da oração. Essa maneira de intercambiar com os poderes superiores da vida coloca a criatura em condições de dirigir o pensamento às alturas, torna-se receptáculo das fulgurantes bênçãos que jorram do infinito em cascatas felizes. Vejam, não é? Que linguagem, não é? Recebendo essas cascatas de luz, de bênçãos, né? Que caem sobre nós, que jorram sobre aqueles espíritos a quem nós estamos orando. Essa oração aqui, ela está no livro de Camilo Castelo Branco, né, no livro Correnteza de Luz. Eu achei isso linda, né, porque me dá a impressão quando jorram, né, luz
bênçãos, não é? Como é bom isso para nós ou para as pessoas para quem nós oramos. E nós podemos sempre orar por qualquer espírito. Principalmente, nós deveríamos orar pelos espíritos mais pecadores, aqueles mais necessitados. Quando nós vemos, ouvimos, ou alguém reproduz alguma coisa muito desastrosa, um crime muito hediondo, alguma coisa que muito nos faz sofrer, no mesmo instante nós deveríamos orar pelo espírito daquele irmão que cometeu a atrocidade. Ele é o mais necessitado. Porque a vítima, nós sabemos que por algum motivo desta ou outras encarnações, né, pode estar resgatando, pode estar como uma missão, passando por aquele momento difícil, para exemplo, para que a humanidade, de alguma forma, passe a agir diferente na mesma situação. Porque nada, absolutamente nada acontece por acaso. Na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, onde quer que estejamos. Pode ser muitas vezes porque nós fomos invigilantes, nós fomos egoístas, nós não cumprimos com a missão ou com aquilo que nós nos predispomos a realizar nesta encarnação, quando voltamos, quando retornamos a essa reencarnação, porque nós temos uma rota da qual nós escolhemos, porque não é Deus que nos impõe nada, nós escolhemos essas dificuldades pelas quais nós passamos ou ainda vamos passar. Então, nesses momentos mais difíceis, é que a oração nos auxilia. Não para tirarmos dessa dificuldade, mas para nos dar o amparo, a resignação e aquela força. Essas bênçãos que nós recebemos da oração, elas são necessárias para que nós consigamos levar até o fim os nossos objetivos, a nossa proposta, as nossas metas nesta encarnação. E sempre eu costumo falar, nas doutrinas que eu falo, sobre o verdadeiro espírita, quem somos nós, não é? Como é que se reconhece esse verdadeiro espírita? Então, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A transformação física, às vezes, é necessária para o trabalho que nós exercemos, não é? Para a atividade que nós exercemos, a transformação física, não é? Nós sabemos que no mundo que nós estamos existem muitas possibilidades, né, de transformar as pessoas fisicamente. E às vezes são necessárias por motivo de saúde, por motivo de trabalho. Mas o que mais importa é a nossa transformação moral. E continuando, reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço, pela sua transformação moral e pelos esforços que se faz para domar as suas más inclinações. Então, todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós temos inclinações más. É só nós observarmos a nossa rotina. Tem dia que a gente passa sem falar um palavrão. Eu ainda não consigo ficar toda a semana inteira. Por quê? Porque nós passamos na nossa rotina coisas que nos irritam. Ainda nós nos irritamos porque somos espíritos imperfeitos. E espíritos muito inferiores. Se nós fosse uma madre de Calcutá, a Santa Teresa, fosse um Divaldo, né? Quizá nós não pegássemos tanto, né? Mas nós somos espíritos imperfeitos. Alguma coisa não dá certo no nosso dia a dia, a gente acaba
tomando uma atitude não tão agradável. E muitas vezes, no nosso próprio lar, uma atitude dessas leva a um desconforto de toda a família. A paz que nós pedimos para Deus, através da oração, da harmonia, são muito esses momentos, não é, que transformam toda a nossa família. Porque, pela falta do hábito, né, nós pedimos oração para ter harmonia, ter saúde, e para receber essas bênçãos, nós temos que mudar a nossa forma de agir, mudar essas nossas más inclinações de vaidade, de egoísmo, de orgulho. Não nos magoar. Tem só espírito muito imperfeito e inferior a que se magoa, né? É difícil, mas é verdade, não é? Então, nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós temos que mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. E mesmo que a gente faça muitas orações, e orações corretas, orações do fundo do nosso coração, sinceras, muito mais do que as nossas orações e as nossas palavras, o que vale mais ainda são os nossos atos. Atos de amor, de bondade, de indulgência, de perdão. São esses atos que mais nos auxiliam e auxiliam outros espíritos. Então, essa nossa transformação moral, ela é urgente, ela é necessária. Nós que somos espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, que nos diz que nós somos imperfeitos, mas que Deus nos perdoa, nos dá o necessário para que nós possamos ser melhores. Nós somos esses espíritos que a cada dia tenta se melhorar. A cada encarnação nós devemos melhorar um pouco. E é muito difícil grandes mudanças, porque a vida não dá saltos. Nós melhoramos aos poucos. Nós temos que ter metas em nossas vidas, metas alimentares, às vezes, para a nossa saúde, e muitas vezes nós pedimos para Deus que nos dê saúde, mas nós não cuidamos da nossa alimentação. Nós pedimos a paz, né? E não cuidamos das nossas atitudes diárias. Nós pedimos equilíbrio material, não é? E não nos esforçamos para ter o necessário. Não nos esforçamos para limitar as nossas vontades. Então, é um planejamento diário difícil. Nós somos e sempre seremos beneficiários dessas bênçãos de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós sempre receberemos essas bênçãos, desde que nós façamos a nossa parte. Jesus orava muito e sempre as orações que fazia, principalmente ele orava por nós. Sempre nos dizia, e nesse mundo que nós estamos, não é? E eu falei antes da mágoa. A mágoa é uma aflição íntima e ocasional pela situação vivenciada, mais intensa e frequente, torna-se ressentimento, que por sua vez pode se converter em ódio, quando passamos a desejar o mal para o agressor e ficamos felizes quando ele se passa por uma situação difícil. Mágoa. Uma mágoazinha qualquer, não. A mágoa pode chegar ao ódio. Então, perdoar, saber reagir no momento de ofensa é muito importante.
não ter uma reação na hora, a gente não reagir no momento que somos, entre aspas, magoados. Porque às vezes nós estamos sendo testados para ver se a gente aprendeu aquela lição na nossa vaidade, no nosso orgulho ali, no nosso egoísmo. Então a gente tem que aprender. Digerir a mágoa é entrar em prece, reavaliar a ocorrência e libertar-se emocionalmente do agressor. Mágoa, prece, oração. Por nós, por ele, que certamente é um espírito menos esclarecido do que nós. O esquecimento virá com o tempo e será tanto mais rápido quanto menos valor atribuirmos à ofensa, iniciando rapidamente as etapas de tolerância, de amor e de compreensão. Sempre vamos ser beneficiários das bênçãos do Pai. Sempre vamos receber as nossas orações, sempre são ouvidas. Deus, ou os intermediários para os quais nós nos colocamos, fazem a sua parte. Eles só estão esperando que façamos a nossa parte, reconsiderarmos essas nossas ações. Eu encontrei um texto aqui onde Jesus nos pede encanto com relação ao perdão. O perdão é o encanto que liberta corações e desata nós invisíveis. Seja o alquimista, o transformador, transformando mágoas em compreensão e curas. Então, quando suplicarmos por saúde, equilíbrio, paz, a resposta será o suave abraço da divindade, duplicando e consolidando tudo o que, com esforço e dedicação, estamos ensaiando dentro de nós. Vejam bem, estamos ensaiando, nós estamos começando. Nós somos espíritos que estamos numa infância espiritual. Temos muito que aprender. Mas já podemos mostrar os nossos exemplos dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa casa familiar, dentro do nosso trabalho, tendo coerência com o que nós falamos. Não sendo perfeitos, que nós não somos perfeitos, mas com atitudes mais coerentes, tentando relevar essas mágoas, aceitando o outro com as suas dificuldades. E seremos na Terra o reflexo de um espírito que compreendeu que viver com equilíbrio é a forma mais bela de dizer obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Como nós falamos em prece, eu vou ler para nós aqui uma prece para o Divino Mestre Jesus. Senhor Jesus, Divino Amigo, auxilia-nos a nos aceitar como somos, com a consciência de que devemos melhorar sempre. Que não nos acomodemos em nossos erros e deficiências, mas nem tampouco nos deprimamos ante a própria realidade. Estamos nos esforçando para te seguir a passos vacilantes. É verdade.
mas estamos. Já não somos mais o que éramos. Não mais nos comprazemos como outrora com o mal que existe em nós. Incomoda-nos, Senhor, constatação da nossa própria incapacidade de amar. Não nos deixes, todavia, esmorecer em nosso esforço de renovação. O trabalho é a nossa oficina de luz. Possibilita-nos real aproveitamento do tempo que nos concedes. Não mais queremos viver nos enganando, transferindo culpas e responsabilidades. Eu desejo a todos vocês que, ao retornarem aos vossos lares, estejam bem melhores de quando aqui vieram. E que também lá encontrem os seus queridos, ou onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados, sempre melhores. Sempre com a bênção desse Pai amoroso que nos ampara sempre, que nos cuida e que sempre quer que estejamos bem. E que assim seja. Agradecemos. Tá bom? Agradecemos então a nossa irmã Enir com os esclarecimentos das bênçãos da oração de hoje. Que possamos cada vez mais, então, quando nós estivermos em dificuldades, mas também quando nos agradecimentos que nós iremos fazer, nós nos beneficiemos, nós possamos ter a convicção da oração, né, do poder da oração. Muito obrigada, irmã Inês. Então agora convido a todos os irmãos para novamente elevar os seus pensamentos e vamos pedir a proteção aos doentes nos hospitais, casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes e vícios. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que eles despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram os nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio. Para que eles possam ser assistidos e encaminhados, e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, a nossa sensibilidade e amor. Possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar e sentir e vivenciar o seu Evangelho. Neste momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem à fluidificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos. Da mesma forma, aos irmãos que nos assistem em seus lares. E todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os lenitivos divinos, em benefício daqueles que farão isso. Passe transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, de acordo com o merecimento de cada assistido.
Pedimos a todos os irmãos que permaneçam com seus pensamentos elevados em prece, para se tornarem então receptivos ao passe. Façam as suas rogativas e os seus agradecimentos individuais. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento, para pedir ajuda e bênção para a minha vida, que a vossa divina luz incida sobre mim, e com vossas mãos retirar todo o mal, todas as tentações e todos os perigos que estejam ao meu redor. Que pensamentos negativos que nos abatem, nos entristecem, se desfaçam no sopro da vossa bênção. Vosso poder destrua todas as forças negativas que impedem o nosso progresso moral e espiritual. E do céu vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando-nos a paz, a saúde e a prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos para vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Meu viver, meu lar, meu filho e meus familiares sejam por vós abençoados, e assim toda a humanidade. Entrego minha vida em suas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Peço perdão pelas faltas e agradeço todos os dons recebidos. Que assim seja. Então agradecemos mais uma vez ao Mestre Jesus e a Deus e a equipe espiritual da casa pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos que nos assistiram pelo Facebook. Nós convidamos para o nosso próximo encontro, que será na terça-feira, às 20 horas, e desejamos a todos uma ótima semana de proteção, de paz, de saúde. Que assim seja.